Abra sua Bíblia no livro de Josué. Nós vamos estudar a palavra de Deus, né? Vou ver se eu termino antes das 8. São 7 horas, né? Em ponto. Mas vamos deixar o Espírito fluir, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Se fosse só para adorar aqui, não precisava nem pregar, eu estava satisfeito. Mas nós precisamos nos alimentar do pão da proposição. O sacerdote, ele queimava o novilho no altar do holocausto, ele lavava as mãos na pia de bronze, ele acendia o candelabro, ele ia até o altar de ouro para queimar o incenso, mas ele não podia fazer nada disso sem passar pela mesa dos pães da proposição. Então, os pães da proposição é um tipo da palavra de Deus, é a palavra que nos alimenta. Quando você vê um crente assim raquítico, anêmico, atrofiado, qualquer ventinho que dá ele cai, é porque ele não está se alimentando direito. E aqui, ó, nosso alimento, o pão da presença. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 6. Nós vamos estudar a palavra de Deus um pouquinho. Josué, capítulo 10, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 15. Ora, baixara, cantar, mandai. Glória a Deus, já encontraram? Então vamos olhar. Enviaram, pois, os filhos de Gibeão. Perdão, vamos começar. Não pode ler errado o texto, né? Verso 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E Yahvé disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre ele do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que Israel matou com a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém. O livro de Josué é um livro fascinante, tremendo. O livro de Josué fala de conquista. Josué, vocês sabem que foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande líder que liderou e apacentou o povo por 40 anos no deserto. Moisés tinha um temperamento fleumático, melancólico, era o homem mais manso da terra,
um grande pastor, mas não era um guerreiro. E muitas vezes nós precisamos mudar a faceta de pastor para guerreiros. Tem momentos que nós somos apacentadores, conciliadores, mas tem momentos que nós temos que partir para a guerra, senão não conquistamos. E com Josué nós aprendemos o princípio da conquista. Você quer aprender princípio para conquistar a terra? Leia o livro de Josué. O interessante, queridos, é que Josué é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. O próprio nome Josué é o nome Jesus, né? A palavra hebraica é Yoshua, deu origem ao nome grego Jesus. Jesus de Nazaré, Josué de Nazaré e Yoshua de Nazaré. E nós vamos aprender algumas coisas aqui com Josué nesse texto. Josué vem conquistando a terra de Canaã. As cidades estão se rendendo ao conquistador, ao guerreiro Josué. E no versículo 6 nós vamos encontrar aqui um povo que morava a 9,5 quilômetros de Jerusalém e que com muita sutileza conseguiram fazer uma aliança com Josué e com a casa de Israel, os gibeonitas. E aqui nós vamos aprender algumas lições. Primeira coisa que nós vamos aprender nessa mensagem que nós vamos pregar, um dia inigualável, é o poder de uma aliança. O poder de uma aliança. Veja que 5 reis tinham se juntado para atacar os gibeonitas. E note no versículo 6 que os gibeonitas pedem auxílio a Josué. Quem eram os gibeonitas? Era um povo cananeu. E como eu disse, morava a 9,5 quilômetros de Jerusalém. Mas por que, pastor, eles pediram auxílio a Josué? Porque eles fizeram aliança com Josué e com o povo de Israel. Onde é que está isso, pastor? Está no capítulo 9. Josué vem conquistando as terras, ele está se aproximando de Jerusalém. E os gibeonitas que moravam a 9,5 quilômetros de Jerusalém, eles pensaram assim: esse povo vem devastando tudo, já nós vimos que o Deus deles é poderoso, abriu o Mar Vermelho, eles passaram o Mar Vermelho, nós ouvimos falar que o Deus deles fez as águas de Jordão secar, eles atravessaram o Jordão, as intransponíveis, inexpugnáveis muralhas de Jericó ruíram. É o seguinte, a gente não vai poder vencer esse povo. Então, se não pode vencê-lo, una-se a ele. E eles usaram de estratégia. Pegaram um bocado de roupa velha, túnica velha, um bocado de saco velho, rasgado, botaram sapato velho nos pés, odres de vinhos velhos, pão mofado, borulento e seco, e foram em direção a Josué. Josué está vindo, conquistando, e daqui a pouco eles chegam diante de Josué. Senhor Josué! Sim, quem são vocês? Nós somos um povo de uma terra muito distante daqui. E viemos porque ouvimos falar do Deus de vocês, dos prodígios que Ele fez. E nós somos seus servos, faz aliança conosco. E a Bíblia diz aqui, ó, veja comigo, capítulo 9, verso 15. Josué fez paz com eles e fez aliança com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Aliança, o que é aliança, pastor? Pacto, associação. A aliança, o poder de uma aliança implica em ser protegido ou proteger aquele a quem eu me aliancei. Então preste bem atenção. Isso aqui é uma figura da nossa salvação. Nós podemos aplicar, porque nós fizemos aliança com Josué, nós fizemos aliança com Jesus. Nós éramos gibeonitas. Quando nós chegamos para Jesus, nossos sapatos eram velhos de andar
nas estradas poeirentas desse mundo pecaminoso. A nossa roupa era velha, a roupa do pecado velha, rasgada, que nós tínhamos para oferecer pão seco e burulento, nós não tínhamos provisão, mas Jesus nos recebeu. E o texto diz aqui, que eles disseram, verso 8, somos teus servos, nós viemos de uma terra distante, é verdade, da terra do nada, do pecado, com as nossas roupas velhas, nosso pão burulento, nossos sapatos gastos, não tínhamos nada para oferecer, mas nós dissemos, Josué, Jesus, nós queremos ser teus servos, e fizemos aliança com ele. Parece que eu posso ver Josué e o príncipe dos gibeonitas, os dois em pé, um de frente para o outro, e Josué dizendo, agora nós vamos cortar uma aliança, fazer um britz. A palavra aliança quer dizer cortar com fluido de sangue. Traga o novilho. E colocaram o novilho como sacrifício, testemunho da aliança, o novilho morto. Corta no meio, sangue escorrendo. Josué segura na mão do príncipe dos gibeonitas e eles passam formando a figura de um 8 entre as partes cortadas do bezerro, que era assim que se fazia uma aliança. O 8 fala do que é infinito, que não tem começo nem tem fim. A aliança é inquebrantável, por isso que o casamento tem que ser até que a morte separe, e não existe nenhuma outra opção a não ser a infidelidade conjugal. Casamento é uma aliança também. Então eles andam no sítio, Josué pega na mão daquele príncipe e diz assim, se eu quebrar a aliança contigo, e agora, por causa dessa aliança, nós estamos misturados. Quem brigar com você, briga comigo. Eu te defendo, venha o que vier. E se eu romper essa aliança, que a minha vida seja como esse novilho cortado ao meio. Fizeram um juramento, uma aliança. Olhe para o seu irmão de longe, que você não pode ficar perto dele, e diga, você tem uma aliança com Jesus? A primeira verdade que nós vamos aprender aqui é que a Bíblia diz que eles vieram a Gilgal. E o que é Gilgal? Aqui eles mandaram, veja, verso 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal. Eles mandaram, eles tinham aliança com Josué, mas eles mandaram o recado para Josué, quando aqueles 5 reis vinham atacar eles estavam em Gilgal. Gilgal é o lugar da aliança. Então está lá o acampamento de Josué. E de repente lá vem aquele camarada correndo. Eu queria falar com o capitão Josué. Capitão Josué, por favor. Ele está ali. Por favor, capitão Josué, tenha calma, rapaz. O que é que está vendo? Que desespero é esse? Os 5 reis, Adoni-Bezeque, confederou agora 5 reis. Eles estão subindo contra nós para nos atacar. Mas a Bíblia diz que eles foram lá buscar em Gilgal, no lugar da aliança. Gilgal. Primeira vez que a Gilgal aparece no livro de Josué é nos capítulos 4 e no capítulo 5. E algumas coisas acontecem em Gilgal, o lugar da aliança. Primeiro, em Gilgal, aqueles israelitas jovens, porque a geração antiga tinha morrido no deserto, antes de invadir Jericó, conquistar Jericó, e depois de ter atravessado o Jordão, lá em Gilgal, Josué circuncida todos os jovens, aqueles que não tinham saído do Egito, sem ser circuncidados. Veja o versículo, olha, veja aí comigo, Josué capítulo 5, verso 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar, toda a nação ficaram no seu lugar, no arraial, até que sarassem. Primeira coisa, Gilgal é o lugar da aliança, porque Gilgal é o lugar onde os israelitas que não tinham sido circuncidados foram circuncidados. Pastor, o que é circuncisão? Me explique aqui, que o senhor está falando de circuncisão, eu já li tanto sobre circuncisão. Uma vez uma irmã veio perguntar para mim o que era circuncisão, e eu fiquei até embaraçado para explicar, mas eu expliquei tecnicamente. A circuncisão era a marca da aliança. Note, a aliança tem alguns rituais. Cortar o novilho e passar entre pedaços da carne do novilho cortado era um ritual da aliança. Agora, a aliança
que Deus fez com Israel começa com Abraão, em Gênesis capítulo 17. E essa aliança significava dizer circuncidar o menino, a criança, no 8º dia de nascido, cortar o prepúcio. O que é isso, pastor? É um tipo de uma cirurgia de fimose. Por quê? Porque aquela marca queria dizer, essa marca você é povo de Deus porque você tem essa marca, e essa marca vai passando de pai e filho. O pai vai reproduzir um filho, ele vai ter essa marca, e quando o filho perguntar que marca é essa, o pai vai dizer, meu filho, você foi circuncidado ao 8º dia. O próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque essa foi a marca da aliança que Deus fez com Abraão e nossos pais. Então, queridos, a aliança começa quando nós vamos para Gilgal. Gilgal é o lugar da circuncisão. Circuncisão é um tipo da salvação, do novo nascimento, da cruz. É por isso que Paulo diz que hoje nós temos que circuncidar o nosso coração. Hoje a circuncisão não é na carne, não é um corte na carne física, não é sangue físico derramado. Hoje a circuncisão é no nosso coração. Todas as vezes que você quiser encontrar com Jesus, você tem que encontrá-lo em Gilgal, o lugar da circuncisão. E porque eles foram marcados ali em Gilgal, aquele lugar se tornou tão especial, que Josué mandou levantar 12 pedras e colocar ali, e colocou o nome Gilgal, que quer dizer exatamente ciclo de pedras. Mas Gilgal também quer dizer libertação. Então, Gilgal é o lugar onde nós fomos libertos e fomos marcados pelo sangue de Cristo, a nossa aliança. E é por isso que no versículo 10 do capítulo 5 diz que depois disso aí, eles celebraram a Páscoa. Só quem teve uma experiência no coração de ser marcado por Cristo, só quem tem a marca da promessa no coração, é que entende o que é a Páscoa, a cruz, o Calvário. E depois a Bíblia diz que eles comeram o trigo da terra e a novidade. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que quem vai buscar ajuda ao Josué celestial, que é Jesus, vai encontrar essa ajuda na cruz, no Calvário, em Gilgal, no lugar da aliança. E eu quero dizer para vocês algumas coisas sobre a aliança. Segundo ponto, em primeiro lugar, a aliança exige proteção. Veja aí que diz o versículo 6. Estamos no capítulo 10. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos marmoreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Josué, o que é gibeonita? Sobe apressadamente, vem, os reis se ajuntaram contra nós e nós temos aliança contigo. Por isso nós pedimos proteção. Veja o que ele diz aqui, ó. Livra-nos, ajuda-nos, porque os reis se ajuntaram contra nós. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajudam, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Por que eles estão pedindo isso a Josué? Porque ele sabia que aliança significa proteção. Josué agora tinha a obrigação, por causa da aliança, de proteger. Então, quem tem aliança com Jesus aqui? Quem tem uma aliança com Jesus aqui? Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, a aliança que você tem com ele exige, não por sua causa, mas por causa da aliança, por causa do sangue vertido no Calvário, ele vai proteger você. Nada está fora do controle. Quem tem aliança protege. Olha que o versículo diz: livra-nos e ajuda-nos. São duas coisas. Livrar é uma coisa, ajudar é outra. O que é livrar? O carro vem em alta velocidade, você está na frente, eu puxo você, o carro passa, você escapou, eu livrei você. Isso é livramento. E o que é ajudar? Você está caído e não consegue se levantar. Eu estendo a mão e te levanto. Isso é ajuda. Eu não te livrei, eu te ajudei. Porque você tem aliança com Deus. Ele tanto vai te livrar, quanto ele vai te ajudar também. Você acredita? Diga amém. A sua aliança com Josué, com Jesus, vai fazer com que ele te livre
te livre. Ô Sadraque, Mesaque, Abdinego, venham cá, vocês três. Que história é essa de que vocês não vão se ajoelhar diante da imagem que eu mandei levantar no campo de Dura? Todo mundo se ajoelhou e vocês? Senhor Nabucodonosor, o Senhor não nos leve a mal, nós lhe honramos, o Senhor é o nosso rei. O Senhor conhece a nossa história aqui, Nabucodonosor, na Babilônia. Mas o Senhor sabe, nós só dobramos os joelhos diante do Deus verdadeiro. É o quê? Vocês têm a obrigação de se ajoelhar e adorar a imagem. Todo mundo, vocês são melhor do que os outros? Majestade, me desculpe, nos desculpe, nós não nos ajoelharemos diante da sua imagem. Não vão se ajoelhar? Manda aquecer a fornalha aí 7 vezes mais. Se o fogo subir 7 vezes mais. Vou dar a última chance. Se vocês não se ajoelharem quando começar a tocar a gaita, a sofona, o pífaro, os tambores, todo mundo está se ajoelhando. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Está ali a fornalha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar. Majestade, sobre isso nós não iremos lhe responder, mas queremos lhe dizer que nós não vamos adorar a imagem. O Deus a quem nós continuamente servimos pode, ele pode. Não sei se ele quer, mas ele pode. Ele pode, se ele quiser, ele não livra da tua mão e da fornalha. Se ele não quiser, se ele não livrar, ele é Deus. Se não livrar, ele é Deus, mas nós não adoraremos. E o rei ficou vermelho, só faltou sair aquela fumaça pelos ouvidos de tanta raiva. Aqueça a fornalha 7 vezes mais, coloca mais na fornalha. E a fornalha subiu o fogo. Pega os 3 agora. Lá vi 3 homens fortes, pegaram os 3 amarrados, com os quipagens na cabeça, né? E todos amarrados. Pega os 3, e os homens foram subindo as escadas. E lá a fornalha, aquela fogaréu consumindo todo. E lá vai, e os homens caíram mortos, não aguentaram o calor, e jogaram Sadraque, Mesaque, Abdinego, pra cair dentro da fornalha. E o rei disse, eu quero ver agora, me demoralizar aqui no meio da Babilônia toda, não obedecer a minha... Vão derreter aí, vamos ver eles queimando aí. Vem cá, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Estamos sim, majestade. E o que é que vocês estão vendo? Nós estamos vendo aqueles 3 homens andando dentro da fornalha, não está acontecendo nada. E tem uma coisa, tem um 4º homem lá com ele, eu estou vendo também. O 4º homem, as vestes deles brilham, e o 4º homem, o aspecto dele é semelhante ao Filho dos Deuses. Alguma coisa sobrenatural está acontecendo. Sadraque, Mesaque, Abdinego, saí e vinde, saiam daí. Eu agora sei que o Deus de vocês é o Deus que livra da fornalha de fogo e livra de qualquer situação. Josué, 5 reis estão vindo aí, e daí? A gente tem aliança com o Senhor, Josué, livra-nos e ajuda-nos, né? Livrar é uma coisa, ajudar é outra. Aí, o Jordão transbordando de um canto a outro, Jericó na frente do Jordão, tem que atravessar o Jordão para conquistar Jericó. Promessa é essa, mas como é que vai atravessar? Aí tem que haver uma intervenção divina, tem que haver uma ajuda de Deus. E Deus disse, Josué, sim Deus, chama os sacerdotes, sim. 4 levitas com a arca no ombro, sacerdotes atrás, povo de guerra atrás, e vamos partir para o Jordão. Mas Senhor, o Jordão está transbordando de ribanceira. Eu quero saber, partir para o Jordão, rapaz. E lá vai o sacerdote. E a Bíblia diz que os sacerdotes vão andando. E quando os sacerdotes tocam nas águas de Jordão, aí vem a ajuda divina. Eles tocam aqui, na beira das águas. Se eles entram mais, eles morrem. Eles são levados pela violência do Jordão. Mas quando eles tocaram a planta, aí a Bíblia diz, Deus, o próprio Deus, pula do trono
e coloca a mão aqui. E a Bíblia diz que Deus para as águas do Jordão. Diz que as águas foram cortadas, ficou tudo seco, aquele mundo de água, aquela montanha de água, e Deus segurando assim. Diz: pode passar agora aí, Josué, manda passar todo mundo que eu estou segurando aqui, porque eu sou o Deus de aliança. Eu livro, mas eu ajudo também. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem aliança com Josué celestial. Ele vai livrar você, e quando você não tiver forças, Ele vai lhe ajudar. Esse Jordão não vai consumir, destruir, afogar, acabar, matar você e sua família, porque você tem uma aliança. Há uma mão invisível que está segurando as águas de Jordão. Agora, uma coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que você precisa defender aqueles que você tem aliança com eles. Eu não entendo o marido que é casado com a esposa, isso, um nível de aliança mais profundo, só com Cristo é um nível que é mais profundo, e o marido fica falando da esposa dele, meu irmão. Eu não entendo uma esposa que fala mal do marido, um filho que fala mal do pai, o pai que fala mal do filho, uma ovelha que não defende o pastor. Um pastor que não defende a ovelha não tem aliança. Se você tem aliança com o teu líder espiritual, com o teu pai biológico, e você tem aliança com o teu irmão da igreja, defenda ele. Infelizmente hoje a gente vê irmão falando de irmão a não irmão. Um crente falando de outro crente para um descrente, quando o que devia fazer era defender. Defender. Quem tem aliança defende. Você tem aliança comigo? Sua obrigação é me defender. Eu tenho aliança com você? A minha obrigação é defender você, Rogério. Eu não posso ver alguém querendo tocar em você e eu ficar parado. Eu vou, olha, para tocar, vem cá, fica de longe aqui, não pode ficar perto, né? Mas a aliança é isso aqui, fica ali. A aliança é isso aqui. Você vai tocar nele? Tem aliança comigo, tem que passar por mim, meu amigo. Não, senhor, é assim que Cristo faz. Satanás vem com toda a fúria para tentar destruir Rogério, mas Jesus se coloca na frente e não, ó, toca nele, tem que tocar em mim, e ele vai ter que recuar, porque a aliança exige proteção. Alguém está entendendo aí? Alguém pode dar um aplauso, glorificar o nome de Jesus? Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Agora, no versículo 7, diz assim, ó, Josué vai atentar, vai ajudar os gibeonitas, e o versículo 7 diz assim: então subiu Josué de Gilgal, ele, toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. A segunda coisa que eu entendo aqui, é que o verdadeiro líder é aquele que tem homens de guerra. O verdadeiro líder, ponto 3 aí, ele tem homem de guerra. Está passando não? Cadê? Vai lá, ajuda ali. Ajuda teu pai ali, que ele já está velho já. Ele sabe de muita coisa, mas engalhou ali. Vai lá, Rafael, ajuda ele para o pessoal acompanhar o raciocínio aqui da mensagem. Enquanto isso eu vou descansar um pouquinho aqui. Pronto, tá vendo? O novo chegou. Coisa boa é a nova geração, né? O líder e os homens de guerra. Onde é que está isso aí, pastor? Lá no versículo 7, meu irmão. Capítulo 10, verso 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos. Josué estava em guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. A nossa guerra não é física, a nossa guerra não é com espada física, com lança física, com escudo físico. A nossa guerra é espiritual, é ideológica, é filosófica. O Brasil nunca viveu um nível de guerra espiritual tão tremendo. E eu quero dizer para você, nessa guerra, todo líder vai precisar de homens de guerra com ele. Porque ninguém lidera sozinho. Irmãos, nem Jesus liderou sozinho. Jesus tinha uma equipe de 12, que se transformaram em 70, e depois eram 120, e depois se transformaram em 3.000. Jesus tinha a equipe dele. Pastor que não tem equipe, que não tem homem de guerra ao lado dele, está fadado ao fracasso, queridos. Está aqui, ó,
como é que Josué ia enfrentar 5 exércitos, 5 reis, encabeçados por Adoni-Bezeque, que era o rei de Jerusalém, um rei poderoso sozinho? Meu irmão, nós precisamos um do outro. Isso aqui, nós não estamos aqui num playground, numa Disneylândia, não estamos brincando de crente, nós estamos no campo de batalha, nós não estamos na defensiva, nós estamos na ofensiva, mas nós precisamos, todo líder precisa de homem de guerra. E aí, as qualidades dos homens de guerra aqui, pastor? Então subiu Josué de Gilgal e toda a gente de guerra com ele, valentes e valorosos. Olha aí, ó, 2 qualidades. Ah, pastor, eu queria ajudar no ministério. Pode. Eu queria abrir a minha célula. Pode. Eu queria atuar em algum nível de liderança na igreja. Eu queria dançar, eu queria louvor. Eu queria pregar a palavra. Pode. Eu quero. Só que você tem que ter 2 coisas: valentia e valor espiritual. Porque veja só aqui, ó, valentes e valorosos. Ah, pastor, eu quero ajudar, mas você é valente? Você vai enfrentar os embates? Você tem coragem de encarar o inimigo quando ele se levantar? Eu me lembro de Adelmo, quando a gente começou a igreja aqui. Adelmo é Dido, né? Para quem não sabe. E Dido novo convertido, então toda vez que se manifestava um demônio, não tinha ninguém para me ajudar. Eu dizia: Dido, vamos lá. E ele disse que vinha, eu ia morrendo de medo. Mas quando chegava lá, depois que o demônio saía, ele dizia, aí vinha coragem, eu ficava mais corajoso. Mas nós precisamos ser valentes contra o sistema que quer controlar o mundo, ser valentes para não desanimar na hora do furor da batalha. O senhor tem exemplo de um homem valente na Bíblia? Tenho. Alguém já conheceu. Estavam querendo um harpista, alguém que tocasse harpa, porque o velho Saul estava atormentado. Se vamos procurar alguém que toque harpa, mas tem que ser alguém especial. E um dos camaradas disse: eu vi ali um filho de Jessé, o belemita, que ele sabe tocar. Agora ele não sabe tocar só não, ele é valente. Olha a qualidade. Ele é valente, ele é homem de guerra e ele é valente. Mas como é que ele é valente? Ah, você precisa conhecer as histórias dele. Que história? Um dia ele estava lá no campo, que ele não gosta de glamour, de muito aplauso não, ele vive no anonimato. Mas um dia ele estava lá no campo e chegou um leão e partiu para cima de uma ovelha, pegou a ovelha, saiu correndo com a ovelha. Sabe o que foi que ele fez? Ele correu atrás do leão, pegou o leão pela barba, jogou para cima, bateu no chão, matou o leão e trouxe a ovelha de volta. Aí um dia foi um urso, queria pegar uma ovelha dele, ele partiu para cima do urso, brigou com o urso. O cara é valente, então manda chamar. E esse valente anônimo, depois derruba o gigante e fica conhecido como grande rei Davi, o maior salmista de Israel. Não é só valente não, queridos. Tem que ter valor espiritual, valentes e valorosos. O líder verdadeiro, ele tem que ter uma equipe de homens valentes, que estão com ele, der o que der. Todo mundo racha, quebra, desfaz a aliança, mas ele continua. E valoroso. Onde é que está o valor dele? Está em Deus. Não é dele próprio, é em Deus. Diz que Gideão está lá. Os midianitas estavam acabando com tudo, destruindo o trigo, acabando com a uva. E Gideão está lá no lagar, malhando trigo no lagar. O lagar é para pisar uva, mas ele estava escondendo o trigo dos ladrões de trigo. Ele estava lá malhando trigo no lagar, escondido lá, batendo trigo. Quando ele estava no trabalho, Cristo aparece na manifestação cristofana no Antigo Testamento, fica debaixo do carvalho olhando ele lá, e ele malhando trigo lá no lagar. E o Senhor olha para ele e diz: ei, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele olha assim, é o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. Não sabe quem sou eu não, rapaz. Eu sou da tribo, a menor tribo de Israel. A minha família é a menor que tem que ir varão valoroso. Eu disse: não, é contigo mesmo, vai nessa tua força que tu vai livrar Israel. Porque tu não está te vendo o teu valor. Tu acha que o teu valor está no teu status, que o teu valor está na tua hegemonia, que o teu valor está na tua família. O teu valor está nisso aí, ó. Todo mundo
escondido, você trabalhando aqui, eu vejo o teu valor é por causa da tua disponibilidade, é porque você tem coração de servo. Então o teu valor não está no exterior, o teu valor está no teu coração. Você é valoroso não por suas próprias forças, mas por causa do sangue daquele que foi derramado para te redimir. O teu valor está no sangue de Cristo. Ninguém pode te dar valor, mas Ele te valoriza. Valentes e valorosos. E aí, queridos, a gente começar a partir para o final, nós encontramos em quarto lugar algo interessante aqui, ó, que a voz de Deus é que vai garantir a nossa vitória. Os gibeonitas chegam lá, conta tudo para Josué. Josué junta os homens de guerra, mas no versículo 8, olha o que a Bíblia diz. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Qual é a segurança de Josué? Por que Josué vai tão afoitamente, tão seguro da vitória? Porque Deus falou, está aqui, ó. O Senhor disse a Josué: não temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Josué, vai tranquilo, sobe, vai lá, não tenha medo desses gigantes não, desses reis, do poder bélico deles, da capacidade estratégica de guerra deles. Não tenham medo, porque duas coisas: eles estão nas tuas mãos e eles não vão ficar de pé diante de ti, quem vai derrubar sou eu. Então não tenha medo dos desafios. Ah, pastor, essa pandemia aí, ó, muita gente desanimou, desistiu, está com medo de enfrentar as guerras, mas você ouviu a voz de Deus, e no meio da tempestade, na voz de Deus, Ele veio dizer para você: não tenha medo, não tema, eu sou contigo, eu tenho dado esses inimigos na tua mão, e eles vão cair diante de ti. Minha esposa hoje estava compartilhando aqui, de uma revelação que Deus me deu antes da pandemia, né? Eu me lembro muito bem, foi quase real aquilo ali. Eu me lembro que eu estava chegando num local assim, que eu não conhecia bem, e de repente eu começava a passar por alguns muros, e tinha como que umas redes elétricas, e eu batia na rede elétrica, mas aquilo dava choque, mas não me atingia. E quando eu ia descendo assim, perto como que fosse uma praia, tinha uma velha, como que usando algum tipo de droga e fazendo algumas coisas ali de feitiçaria. E eu olhava para aquela velha, ela olhava para mim, me encarava e dizia: onde é que está a igreja? Onde está a igreja? Eu dizia: a igreja está de joelho. E quando ela dizia: onde está a igreja de joelho, eu me lembro que daquele mar se levantava uma multidão assim, como que de demônios que vinha. Enquanto ela dizia: onde está a igreja, eu dizia: a igreja está de joelho. Vinha uma nuvem assim, um vento de Deus, e levava tudo aquilo ali para aquele mar, e tudo aquilo desaparecia. E eu acordei e contei para minha esposa. Ela disse: não sou normal, isso é uma revelação de Deus. Então eu quero que você saiba, queridos, de uma coisa: que a luta pode ter sido grande, a crise foi grande também, a pandemia veio e abalou o mundo, mas se você tem ouvidos espirituais, você tem que continuar ouvindo a voz de Deus, e Deus está dizendo: não tema a guerra, não tema a luta, não tema a pandemia, não tema a crise, não tema dificuldades, porque eu sou com você, e nenhum deles vai parar diante de você. Josué, você é mais do que vencedor. Então veja só, você tem que ir para o lugar da aliança, Gilgal, porque você tem aliança, você será protegido. Você, se está em alguma frente de liderança ou não, mas você precisa estar entre aqueles que são homens de guerra, valentes e valorosos. Ouça a voz de Deus, que ela vai garantir vitória. Mas em quinto lugar, haja rapidamente. Veja, verso 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo de Gilgal. O camarada chegou lá: capitão Josué. Pois não. Adoni-Bezeque, 5 reinos estão vindo contra nós. E o Senhor sabe que o Senhor tem aliança conosco, nos ajuda, nos proteja. Aí você acha que Josué ficou assim: não, tá certo, amanhã já é tarde, os homens de guerra vão dormir, amanhã a gente vê isso aí, ou então daqui a uma semana a gente resolve. Foi assim que Josué agiu? A Bíblia diz, olha como diz o versículo aqui, ó. Olha como diz aqui, ó.
Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite vem subindo de Gilgal. Josué chamou, tocou o chofar, todo o exército aqui, todo mundo, capitão de exército, organiza tudo, batalhão aqui de choque, tropa de artilharia, tropa de infantaria, todo mundo junto. Atenção, posição de guerra, cada um no seu cavalo de guerra, vamos embora. Por onde é que a gente vai, Josué? Vamos ajudar os gibeonitas, vamos subir daqui de Gilgal, e tem que ser rapidamente. Vai, lá vai Josué no cavalo, e o exército correndo rapidamente. Então tem pessoas que ficam procrastinando, ficam adiando. Ah, pastor, eu vou começar a orar, mas daqui a 15 dias. É como aquela pessoa que toda segunda-feira vai caminhar para baixar a barriga, toda segunda-feira vai começar a fazer exercício e não começa nunca. Meu querido, se Deus falou, haja rapidamente, não seja remisso. Irmãos, eu conheço crentes, faz 31 anos que eu me encontrei com Jesus, numa noite de sábado, 11 de novembro de 1989, numa quadra de esporte. Eu conheço gente que naquela noite entregou a vida, ou naquela semana, a Jesus. E se você for ver a vida espiritual do indivíduo, 30 anos, olha, Gibeão está ali precisando da ajuda dele, mas ele vai 30 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele vai marcando passo. Parece aquela preguiça, aquele bicho preguiça, meu Deus, eu vou chegar. Canaã é muito longe, mas eu chego. Não, meu irmão, olha, orar, evangelizar, jejuar, agir, ter vida espiritual, se levantar, ser despertado, é coisa para ontem. Já perdemos muito tempo, não há tempo a perder. Os gibeonitas estão clamando por ajuda, e você que faz parte do exército de Josué, monta no teu cavalo e vai rapidamente cavalgando em direção aos gibeonitas, porque Deus está te dando direção para isso. Diga amém. Haja rapidamente. E aí nós vamos ver aqui, tópico 2, Deus agindo em favor do seu povo. Veja, eles mandaram chamar Josué em Gilgal, o lugar da aliança, porque eles tinham aliança, eles tinham que ser protegidos. Josué tinha uma equipe bem preparada de homens de guerra, valentes e valorosos. Deus falou com Josué, Josué agiu rapidamente. Então depois que Josué fez a parte dele, aí Deus vai entrar agindo. Como é que Deus vai entrar? Primeiro, Deus vai conturbar os inimigos. Está aí no versículo 10. Veja comigo. O Senhor conturbou diante deles, diante de Israel. Deus conturbou o inimigo. Ah, Deus agindo, olha, Deus, aí é os anjos atuando. Continua. Ajuda o velho. Vou continuar aqui, não pode parar, né? Primeira coisa que Deus fez foi conturbou. O que é isso, pastor? Conturbou. Deus botou confusão no meio dos inimigos. Os inimigos ficaram confusos, começaram a brigar um com o outro, sem saber o que estavam fazendo, foram tomados por um pavor. Segundo lugar, Deus feriu os inimigos. Está no versículo 10 aí, E o Senhor conturbou diante deles, e o Senhor os feriu de grande ferida em Gibeon. É Deus quem vai ferir os nossos inimigos espirituais. Josué nem brigou muito. Deus foi ferindo. E terceiro, isso aqui é fantástico, isso aqui, está no versículo 11, que é a terceira coisa que Deus fez aqui, verso 11. Vamos ler o versículo 11. Sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, a descer de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre ele do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os que Israel matara a espada. Deus disse: Josué, você obedeceu, meu filho? Quem vai agir agora sou eu. O que o Senhor vai fazer, Deus? E Miguel, o Senhor vai fazer o quê? Fica aí, eu vou agir de maneira inusitada. Ninguém nunca viu uma guerra desse jeito de Israel. Eu vou fazer uma coisa diferente. E Deus juntou um bocado de pedra assim, e lá vai o exército e Josué brigando. Aí disse: agora é minha vez de agir, quem vai agir sou eu. A Bíblia diz: está aqui, irmãos, não estou inventando nada não, eu sei que eu estou ilustrando, mas olha o que o versículo diz aqui, Sucedeu que, fugindo ele diante de Israel, o Senhor lançou do céu grandes pedras até a Zeca. Lá os inimigos lá, Israel correndo atrás de Deus, e Deus, olha,
Pá, caiu um. Pá, caiu mais um. Vai contando aí, Miguel. Pá, quanto, Miguel? 3. Pá, quanto, Miguel? 4. É Deus agindo, vai ser assim. Os demônios podem se levantar como multidão, mas eles vão fugir diante de você. E talvez você não vai precisar nem levantar o dedo para derrubá-lo. Deus vai se levantar do trono e vai lançar pedra sobre ele. E todos eles vão cair diante da sua presença. Ó, Deus agindo. Em último lugar, último tópico para a gente terminar. E aí acontece isso aqui que é o tema da mensagem de hoje. Um dia inigualável. O que acontece? Veja, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos israelitas: Sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Algumas coisas aqui que a gente aprende com Josué. Primeiro, a sua autoridade espiritual. Autoridade espiritual é algo fantástico. A autoridade espiritual de um homem pode mexer até com a lei da natureza, irmãos. Queridos, um homem só pode mudar a história de uma nação. Como assim, pastor? De joelho. Depois eu te empresto, se você quiser, que eu vou ler de novo. Quando eu terminar de ler de novo, eu te empresto. O livro O Intercessor. O livro de Roel Osso, um homem que de joelho mudou a história de uma nação. Olha aqui, olha o que diz o texto aqui, queridos. Verso 12, falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel. A autoridade espiritual de Gideão, primeiro, é porque ele tinha livre acesso a Deus. Diz que ele falou ao Senhor. Chegou diante de Deus e falou: Deus, o Senhor disse que entregar os inimigos nas nossas mãos, mas eles estão fugindo. Daqui a pouco vai escurecer. Estou cronometrando aqui, ó, daqui a 2 horas escurece, a gente não consegue alcançar. Se escurecer, ele se esconde e a gente não vai conseguir dizimá-los. Autoridade espiritual para falar com Deus. Na autoridade espiritual também, para falar com a lei da natureza. Aí isso aqui é demais. Veja o verso 12, vou ler de novo para você. Então Josué falou ao Senhor num dia que o Senhor os deu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos de israelitas: Sol detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Então os inimigos estão correndo. Josué está no cavalo dele correndo atrás dos inimigos. Agora eles estão Deus vai derrubou quase a metade, mas ainda tem a metade que vai escapar. E eles estão lá correndo. Aí Josué diz: não vai dar tempo não, a gente não vai conseguir alcançar ele, vai escurecer. Escureceu, eles vão embora, depois podem retaliar contra nós. Josué pula do cavalo. Para aí, pessoal. A gente continua a perseguição já. Senhor, o Senhor disse que ele entregar ele nas nossas mãos. O Senhor, eu creio que vai cumprir a sua palavra. O que é que eu faço agora? Aí Deus deu orientação. Aí Josué e todo mundo, Israel inteiro observando. Isso é uma loucura. Josué, perto do cavalo, olha para o sol e dá um grito para o sol: Sol, para! Te detém em Gibeon. E a lua que já ia apontando ali: Lua, para aí! Te detém no vale de Ajalon. Aí você vai dizer: pastor, mas o sol e a lua não param. Não se movem, são imóveis. É a terra que no seu processo de rotação e de transação nos dá um dia de 24 horas, 365 dias por ano. Eu digo: eu sei, querido. Só que Josué não está falando ali como um astrônomo. Josué está falando como alguém que vê o sol nascer e se pôr. A gente não diz que o sol nasce, que o sol se põe. A gente sabe que é uma figura de linguagem. E quando Josué pula, diz: Sol, para daí, detente em Gibeon, lua no vale de Ajalon. E Deus diz: era só isso que eu queria. Aí sabe o que é que Deus faz? Segura, o próprio Deus segura o movimento de rotação e de translação da terra. E Deus vai dizendo: agora vocês vão se mover de uma maneira mais lenta. E para isso Deus faz com que todo o universo cesse. Porque, irmão, se o movimento de rotação e de translação da terra parar, vai existir um cataclismo universal. Vai planeta se chocar contra planeta, mas Deus segurou tudo ali. E a Bíblia diz que por quase um dia inteiro o pessoal olhava e dizia: rapaz, que horas são?
5 horas da tarde, mas o sol está claro aqui, 6 horas da tarde, certo? O sol está brilhando aqui, o que está acontecendo? É Deus agindo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda continua sendo o mesmo. Talvez seja um absurdo para nós, por causa da nossa limitação, mas o Deus que criou todas as coisas, está no controle de tudo. O Deus que parou o movimento de rotação e de translação da terra, vai mover a lei da natureza, vai fazer o sobrenatural, só para atender você, porque Ele entende que você foi dotado de autoridade espiritual que Ele mesmo deu. Agora, queridos, o sol e a lua eram considerados deuses para os cananeus, eram considerados divindade. Josué está dizendo: eu vou mostrar quem é que é Deus aqui. Nem o sol e nem a lua é Deus. Deus é aquele que manda no sol e manda na lua. Então ele não está só agindo para dar vitória ao povo, mas ele está desmoralizando todos os deuses adorados pelos cananeus. Amém, queridos? E aí, nós chegamos no tema da nossa mensagem. Aquele dia foi um dia inigualável. Veja comigo o versículo 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Bata no peito assim, diga: o Senhor peleja por mim. Diga alto: o Senhor peleja por mim. Diga assim: Ele moverá. Diga: Ele moverá céus e terra para me atender. Diga: Ele moverá a lei da natureza para intervir na minha vida, para agir na minha vida. Você crê nisso? Quem crê? Diga amém. Esse é o Deus. Você acha que o Deus que você serve é um Deus pequenininho? Aqui, o Deus que nós fazemos, que servimos, é aquele que do nada fez tudo, é aquele que está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Vamos ficar de pé. E a gente termina dizendo que depois de tudo isso, olha aqui, ó, verso 15: tornou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Eles começam em Gilgal e eles terminam em Gilgal. Você começa no lugar da aliança e depois que você vence todas as guerras, o que é que você faz? Monta no cavalo com Josué e vamos todo mundo voltar para Gilgal, montar o acampamento, descansar e se renovar na presença de Deus, porque quando vier outras batalhas, Ele vai nos dar vitória de novo. Amém? Vamos adorar a Deus. Vê se alguém traz água para mim, por favor. A chave está lá. Aquele que habita no esconderijo do Glória a Deus. Altíssimo pode dizer do Senhor: Ele é o meu escudo e fortaleza. Feche os seus olhos. Se você recebeu a palavra no seu coração nesta noite, sim, Ele o cobrirá com sua essa palavra que é viva e eficaz, eu quero declarar que ela vai começar a surtir efeito na sua vida. escudo será. Feche teus olhos, levanta tuas mãos para os céus. Adore a Deus nessa hora. Não temerá o pavor da noite. Oh Espírito Santo. Temerá seta flecha do meio-dia. Feche os teus olhos Lançará. e adore a Deus nessa hora. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o atingirá, nada o atingirá. Oh meu Deus.
quero declarar a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. E 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Nada o atingirá. No abrigo do Altíssimo. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, e nem a flecha do meio-dia o alcançará. 1000 cairão Poder do Espírito ao Santo. teu lado, Poder do Espírito Santo. Começa e 10.000 à tua direita. Tarabacá, tarabarabarracha, tarabarabarabacai. Oh Deus, nós declaramos a tua unção sobre nossas vidas. Levante a sua voz e cante. 1000 cairão. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Rabaxarabacá, tarabanarabarabarabaxai. Orabarraxerequeterebarabarabana. Atingirá no Arabaxabacá. abrigo do Altíssimo. Continuar. Adore a Deus nessa hora, querido. Comece a declarar o seu amor a Jesus. Olhos fechados, mãos erguidas aos céus. Enquanto você adora, Ele age em sua direção. Ele age. Ele detém a força do vento. Ele move o sobrenatural. Ele move a lei da natureza. Ele toca a sua vida. Adore. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer do Senhor: Ele é o meu escudo e fortaleza. Ele o livrará. Xarabaraba, cantarabarabaxá. Orabaraba, cantaraba, xerequeterebarabaraba, xarabarraia, cantarabanaya. Com suas asas, sua Rabaxaba, cantaraba. fidelidade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, e nem a flecha do meio-dia o alcançará. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Nada o atingirá. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Nada o atingirá. Orabacatarabai. Nada nos atingirá. Nada nos atingirá. Orabaxaracata. Adore a Deus. Levante sua voz. Levante a sua voz e adore. Declare o seu amor. Exalte o eterno. A unção dele está aqui. A presença dele está aqui.
Xarabacatarabanarabaraba, xerequeterebaraba, xarabarabana. Nada o atingirá. Orabacatarabaraba, xandarabarra, xerequeterebaraba. Nada o atingirá. Mil cairão Ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Xerarabarra, sorocotorobaraba. Pai, toca. Toca os teus filhos. Xandere cantarabaraba, sorequeterebababa, xarabarra. Do Altíssimo. Deus, o sol vai se deter e a lua vai parar no seu curso, porque o Senhor vai mover a lei da natureza, o Senhor vai mover os mundos, o Senhor vai mover o sobrenatural. Ah, Deus! Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, e nem a flecha do meio-dia o alcançará. Mil cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Nada o mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o atingirá, nada o atingirá. No abrigo do Altíssimo. Ora barabash, Sharakatarabababashi, barabarabana. Ora bashakata. Meu Deus, obrigado, porque tu estás no teu trono, que ele não se ausenta. O Senhor está agindo em nossa direção. E todo levante do inferno, das circunstâncias adversas, das guerras e das lutas, irão ser detidas. Shuriande calabaste catarabashomana. Obrigado, Pai, por esse culto, por tua presença nesse lugar, tua unção que despedaça e quebra todo jugo. Obrigado porque o Senhor está aqui. Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o teu Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Yahvé, sobre ti levante o seu rosto, te dê shalom, e bênçãos, paz e prosperidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
toque a tua vida. Que você tenha uma semana revestida pela presença de Deus. Os temores desapareçam, o desânimo desapareça, o medo vai embora. Que a graça do Eterno te abrace e te envolva. Que essa seja a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Estou lembrando. Glória a Deus. Tem alguém aqui essa noite que diz: pastor, eu hoje decido entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Se você porventura está aqui no Arraial, aqui no nosso meio, você diz: hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou você estava afastado, você quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta a mão assim para mim te conhecer, e nós vamos orar por você, e a graça de Deus vai tocar a sua vida. Amém. Graças a Deus que é todo mundo crente aqui, né? Queridos, quarta-feira vamos ter a ceia do Senhor em casa, né? Nós vamos gravar uma live e vamos celebrar a ceia. Por que a gente não faz presencial, pastor? Porque no decreto, né, existe uma das exigências de não se manusear alimento no local de reunião. Então, para a gente evitar qualquer coisa, né, e a gente ficar tudo do jeito que tem que ser, então eu prefiro que nós façamos a ceia em casa. Então a gente vai gravar uma live, ou lá de casa ou daqui. Prepara o seu suco de uva, o seu pão, na quarta-feira, 19h30, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Então, quando terminar com o louvor, e vocês vão saindo de um em um, higienize as mãos ali antes de sair, e durante a semana o templo está liberado para quem quiser vir orar. Não pode aglomerar muita gente, você pode vir de 2 em 2, 3 em 3, 4, 5, manter o distanciamento aqui, vai ter álcool aí para você higienizar as mãos, e você pode estar orando, né? A gente precisa voltar às orações no templo, né? Inclusive eu vou falar com a liderança amanhã, vou propor aí para que a gente retorne aos turnos de oração, que é muito importante a oração no templo. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Dê um aplauso a Jesus, um grito de vitória. Deus abençoe, a unção de Deus esteja na tua vida.